Oi, gente! Mais um episódio do Falando de Saneamento no Ar. Esse é um espaço onde a gente conversa sobre saneamento básico e, claro, também proteção dos recursos hídricos no Brasil. Inclusive, esse é o tema do nosso episódio de hoje. Nós vamos falar sobre o estudo Perdas de Água 2024, Desafios para a Eficiência do Saneamento Básico no Brasil, publicado este mês pelo Instituto Trata Brasil. Eu sou a Rafaela Martinez, jornalista, estou sempre aqui acompanhada pela presidente executiva do Instituto, a Luana Preto. Tudo bem, Luana? Oi, Rafa, tudo ótimo. É uma honra estar aqui falando sobre esse importante estudo, né, que é desenvolvido sempre com a GEO Associados. É um estudo que fala sobre perdas de água, um grande problema econômico, social e ambiental do nosso país. E aqui conosco, né, a gente tem o Pedro Skazufka, que é, né, sócio e executivo, né, e pesquisador também da GEO Associados. Seja muito bem-vindo, Pedro. Muito obrigado aí, Ana, Rafaela, fico muito contente aí em poder participar do podcast. Estamos muito felizes com a sua presença, Pedro. A gente tem uma pergunta aqui sempre no começo do episódio, para conhecer um pouquinho mais do nosso convidado, que é: qual é a sua primeira lembrança com a água? A gente estava até comentando, né, no início, eu sou de Santos, então sempre teve uma relação, né, com o mar, com os canais da cidade. Também fui muito apegado à água, gosto de fazer natação, né, então acho que sempre tivesse uma conexão muito forte aí. Então acho que as lembranças acho que são essas, assim, uma lembrança com a natureza, né, com o mar, enfim, essa vida aí ligada à água. O Pedro Santista, eu também sou Santista, né? A gente estava conversando. É o único lugar onde a gente se orienta pelos canais, né? Você mora onde? Canal 1, Canal 2. Então a gente já o canal cresce. E o mar, né? As orientações, né? Ou você vai para a praia ou você está se deslocando entre os canais. Legal. Qualquer lugar onde você tá, você vai seguindo pela praia. Você olha para frente, a praia tá ali. Sente saudades disso. Bom, mas hoje o nosso assunto é sobre água, mas sobre perdas de água. Você sabia, por exemplo, que 37,78% da água tratada é perdida no sistema de distribuição antes mesmo de chegar ali na torneira, né, na casa dos brasileiros? Para ter uma ideia do problema, esse volume poderia abastecer 54 milhões de brasileiros em uma realidade onde 32 milhões de pessoas vivem sem um recurso. A gente vai falar aqui com o Pedro, com a Luana, sobre esses e outros achados do estudo, mas antes eu queria te perguntar, Luana, como que é feito esse monitoramento, esse mapeamento? Bom, esse estudo ele é feito com base nos dados do Sistema Nacional de Informação e Saneamento, o SNIS, né? Ano base de 2022, que são os últimos dados disponíveis. E a gente avalia tanto o cenário de perdas de água do Brasil como um todo, quanto das 5 macro-regiões. Também avaliamos as 100 maiores cidades, né, como que está a questão de perdas de água nessas 100 maiores cidades, e também as 27 unidades da federação, e as capitais que estão nessas unidades da federação. Então, o objetivo é ter um recorte em relação a esse indicador de perdas nessas localidades, e fazer um comparativo entre elas, então, para poder entender, né, quem está mais bem posicionado e quem está com os piores indicadores e precisa, então, tomar alguma atitude em relação a esse ponto. Bom, mas, ainda falando, né, do estudo, ele é desenvolvido em parceria com a GEO Associados. Temos o Pedro aqui, que de longa data está realizando esse estudo com a gente. E assim, Pedro, na tua visão, quais são os principais achados, né? A gente sabe, em muitas entrevistas até que eu dei, eles falam, mas esse problema é recorrente. E aí, o que tem mudado? O que vocês têm visto de diferente? Então, na tua visão, né, o que esse estudo traz para a gente de diferente aí dos demais? Eu acho que vale destacar, né, depois a gente pode aprofundar um pouquinho em cada questão, mas primeiro esse número alarmante aí, né, de 37,78% de perdas, né, de tudo que é produzido, né, cada 100 litros, quase 40 litros é perdido aí na distribuição. Acho que um ponto que chama a atenção é uma relativa estabilidade desse número também, né, ele teve uma queda nesse último ano, mas o que a gente observa olhando os últimos 5 anos
é que ele em 2018 estava em cerca de 38%, aí subiu um pouco para 40%, voltou para 39%, e agora está em 37,78%, né? Em Então, 2012 ele era 37. então Ou ele seja, vem, né, mantendo essa estabilidade, né? Sobe um pouco, desce um pouco, esse é o número geral. Agora, eu acho que um ponto assim que chama atenção é que a gente está distante da meta que foi colocada, né, que é atingir 25% até o ano aí de 2033, né, esse é o parâmetro colocado aí pelo governo federal. Então tem um desafio grande, né, para reduzir aí quase 1/3 as perdas, são 13 pontos percentuais, e eu acho que assim, vale destacar também que a gente tem tanto desafios maiores, né? Tem locais ali como Porto Velho, Macapá, em que esse índice fica próximo de 70%, nossa. é um desafio maior. E a gente tem também casos de sucesso, né? A gente tem algumas cidades que já estão abaixo desse patamar de 25%, aí que não, que com alguns destaques, Limeira, Campo Grande, Campinas, né? Então tem alguns locais que já alcançaram esse nível de perdas mais baixo, e que fica um pouco de lição, né, de um caso a ser estudado, um desafio possível para as cidades, né, acho que isso é importante também de ter em vista. Eu Legal, e também assim, né, das 100 maiores cidades, né, Pedro, 9 já conseguiram atingir a meta em relação a perdas. Então, pô, dá para fazer, né, dá para ter ações estruturantes e ter um bom resultado, mas infelizmente essa ainda não é a realidade da maioria das cidades, né. Não, e assim, para o público em geral, né, onde eu me incluo, é muito alarmante a gente pensar 37,78% da água tratada sendo perdida, você citou 70% em alguns locais, é muito assustador para a gente imaginar essa realidade. E aí, Pedro, eu queria que você explicasse para a gente como que ocorre esse processo de perda, em que momento que ele acontece e quais impactos para o meio ambiente, claro, mas também econômicos que esse processo traz. Bom, as perdas a gente pode dividir em dois tipos, né? A gente chama aí de perdas físicas e perdas comerciais. As perdas físicas, acho que é aquilo que está um pouco mais no imaginário das pessoas, né? Que são os vazamentos que ocorrem nas redes de distribuição de água, né? Então, eh, elas decorrem, por exemplo, de falta de manutenção ou de uma rede muito antiga, uma falta de controle realmente do sistema de distribuição, né? E quando você tem perdas físicas, o que acontece? Para abastecer aquela mesma cidade, né, aquela mesma população, você precisa produzir mais água, né? Porque é isso que a gente falou, né? Se você precisa de 60 litros para abastecer as pessoas e perde 40%, você precisa produzir 100 litros, né? Então, a consequência disso, né, você ter que produzir mais água, é um custo maior de produção, torna a água mais cara, né? Você tem alguns insumos para a produção de água, eles são diretamente relacionados ao volume. Então, por exemplo, o custo de energia, o custo relacionado a produtos químicos, tudo isso está associado a um custo maior quando você tem perdas maiores. O outro lado das perdas é a parte da perda comercial, que envolve uma água que chegou na casa das pessoas, mas que as concessionárias não conseguem medir ou faturar, né? Então, aí o que acontece? Por exemplo, são hidrômetros antigos que não são trocados, casos de fraudes, outros problemas de medição, né? Então, é uma água que não está virando receita para a concessionária, e isso afeta também a sustentabilidade do sistema, né? Você deixa de ter essa receita, uma receita que, por exemplo, pode ser utilizada para você investir ao longo do tempo, né? Então, você acaba tendo impactos econômicos dessas duas ordens, né? Tanto de custos, né, mais superiores, quanto de receitas. Além disso, e aí fazendo uma relação também com a questão ambiental, o que acontece? Cidades que têm perdas elevadas, elas por vezes têm que, por exemplo, construir um novo sistema produtor, ou seja, fazer mais investimentos para conseguir atender aquela população. Então tem que explorar mais o recurso hídrico para conseguir levar água para as pessoas. Então você vê que tem uma relação aí, né, entre essa sustentabilidade financeira e ambiental.
E o estudo ele consegue dar um vislumbre para a gente do cenário nacional dos últimos 10 anos, até mais, né? A Luana apontou agora que em 2012 era 37, 38, 37% esse volume de perdas. Como que vocês, né, analisam essa evolução ou não, né, desse número ao longo dos anos? E também como o índice que a gente tem no Brasil se reflete no mundo. A gente consegue ter esse comparativo, né, do Brasil no cenário mundial em relação a perdas de água? Bom, falando um pouco, né, da série histórica, ela pouco tem se alterado ao longo dos anos, né? Então, se lá em 2012 a gente tinha 37%, né, a gente piorou um pouquinho esse indicador nos últimos 5 anos, caiu ele agora no último ano, mas assim, pouco tem se alterado. Isso demonstra que a questão da solução de perdas, ela não tem sido priorizada, né? Eu costumo falar que uma concessionária de saneamento básico, ela geralmente subdivide o seu investimento em 3 frentes. Um deles é a ampliação do acesso à água, outro ampliação do acesso à coleta e tratamento de esgoto, e também, né, um terceiro viés é a questão de investimento em redução de perdas. A grande questão é que muitas vezes acaba sendo priorizada a ampliação do acesso à água e coleta e tratamento de esgoto, e a questão de redução de perdas acaba ficando em segundo plano. E aí os investimentos, como o Pedro mesmo disse, os investimentos no aumento do sistema produtor acabam sendo muito maiores, e esse volume de água que poderia estar sendo recuperado no sistema de distribuição, ele acaba não sendo, né? Então, fazendo uma análise aí geral da série histórica, eu diria que a gente precisa mudar aí o foco, senão a gente não consegue atingir os 25% aí até, né, o ano de 2033 ou ainda 2034. Acho que tem, isso que a Luana falou, é muito que a gente observa na prática, né? Às vezes algum investimento para expansão do sistema, seja de água, seja de esgoto, ele entra com uma urgência maior e acaba que você não faz o investimento em perdas. Mas o investimento em perdas, ele vai trazer um retorno positivo ao longo do tempo, né? Então, se você consegue fazer planejamento de médio, longo prazo, faz sentido fazer esse investimento em perdas. Ele vai trazer resultado para a concessionária, enfim, para a sociedade ao longo do tempo, né? Então, acho que também está associado a uma falta de planejamento. E, pegando outra parte da pergunta, em comparação com outros países, você tem, enfim, casos que são referência para o mundo todo, como o Japão, Israel, que esse patamar fica em níveis bem mais baixos, como 10%, né? Então, aqui, vamos dizer, o parâmetro considerado adequado já está bem acima disso, né? 25% que foi estabelecido como meta, e que, como a gente viu, algumas cidades no país já alcançam, né? Então mostra que isso é possível. Exatamente. E se a gente for olhar um cenário de países desenvolvidos, né, Pedro? A média aí é de 15%, né? Então, enfim, o Brasil precisa chegar pelo menos no patamar de 25%, né? E acho que um pouco disso também está associado ao fato do Brasil ser um país muito rico em recursos naturais. Então, a gente tem aquela ideia de que a água nunca vai acabar, digamos, que é um recurso infinito, mas quando a gente olha agora o cenário de mudanças climáticas, de alteração no regime de chuvas, de alteração na vazão média dos rios, a gente começa a ver que o cenário passado não necessariamente ele vai ser o mesmo cenário futuro. Então a gente precisa entender que a redução de perdas, ela faz parte, ela traz um menor impacto naquela bacia hidrográfica. Eu vou captar menos água na bacia, muitas vezes, para poder abastecer um número maior de população. Campinas é um exemplo claro disso, assim, eles hoje captam menos água do que eles captavam no passado, abastecendo muito mais gente. Por quê? Porque reduziu perdas. O impacto no meio ambiente, na fauna, na flora, daquela bacia hidrográfica é muito menor. E acho que com tudo que a gente tem vivido em relação a mudanças climáticas, esse é um gatilho que a gente vai ter que começar a ter, né, para investir em redução de perdas.
Inclusive, tem uma pergunta aqui separada sobre isso, né? Como, diante desse cenário de mudanças climáticas que a gente tem visto, chuvas em lugares, secas muito fortes em outras, né? O Brasil é um país muito grande, então cada região sente de uma forma o impacto dessa mudança climática, e a gente viu recentemente no Rio Grande do Sul que um problema foi o abastecimento de água para a população diante desse cenário de enchentes, né? E aí eu queria ver se você quer contribuir com essa fala da Luana, Pedro, em relação a isso, como que pensar em perdas, pensar no controle de perdas e mais eficiência do sistema pode contribuir também nesse cenário que a gente vive de mudanças climáticas extremas. Eu acho que isso é um ponto fundamental, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, alguns anos atrás, aqui em São Paulo, a gente teve a situação da crise hídrica, né? Então, você teve, enfim, um regime de chuvas atípico, um problema de capacidade ali dos mananciais e, enfim, se você tem um sistema que tem perdas menores, você tem maior segurança hídrica, você está melhor preparado para lidar com essas situações, né? Falei aqui de São Paulo, que é um exemplo específico, mas a gente teve situações de estiagem em vários estados do país, Paraná, no Mato Grosso, enfim, em várias localidades. E aí, pensando, né, na situação, né, das enchentes, nas inundações, eu acho que a gente também faz sentido ter uma visão até mais ampliada do saneamento ambiental, né, envolvendo aí tanto a parte de água e esgoto, mas também resíduos sólidos e drenagem, né? Então, acho que o investimento em todas essas frentes, ele é importante para você conseguir ter uma maior resiliência nessas situações, né, de eventos climáticos mais extremos, né? Então, certamente, perdas menores contribuem para a maior segurança hídrica e você vai conseguir lidar melhor com essas situações. Perfeito. Não, é isso mesmo. E assim, já é uma realidade, como o Pedro falou, né? A gente tem aí locais onde tem poços secando, a gente tem a Amazônia vivendo um estresse hídrico no ano passado, né? Então, de um lado, escassez hídrica, de outro lado, chuvas que trazem inundações e prejudicam também o sistema de distribuição de água, que trazem doenças para as pessoas quando não há coleta e tratamento de esgoto. A gente vê aí os casos de leptospirose explodindo, né? Então, inclusive lá no sul também explodiu bastante, né? A gente tinha conversado até aqui no episódio e infelizmente foi uma coisa que se concretizou, né? Exatamente. Tem um outro desafio aqui no Brasil que é a falta de saneamento para moradias irregulares, né? Puxando novamente sardinha para nossa cidade, né? Uma coisa ruim, mas a gente o Santos é uma região ali que tem o Dique da Vila Gilda, uma das maiores favelas em palafitas do Brasil, uma região onde a gente percebe muito isso também. Uma das conclusões do estudo que me chamou muito a atenção, pensando até nessa realidade que eu vivi por tanto tempo, que é que a água que é perdida atualmente poderia abastecer os quase 18 milhões de brasileiros que vivem nessa realidade por um período ali de quase 1 ano e meio. Nesse sentido, de que forma as políticas públicas podem contribuir para dar mais eficiência para esse setor, Pedro? Olha, acho que essa observação é muito importante, né? Porque quando a gente pensa aqui no novo marco de saneamento, né, que foi aprovado em 2020, acho que um dos princípios que foi trazidos é de levar o serviço para todo mundo, né? Você trazer realmente uma universalização dos serviços. E, de fato, vamos dizer, essas áreas, né, que muitas vezes são ocupações, enfim, precárias, que precisam de regularização, são áreas que foram deixadas um pouco de lado ao longo do tempo, eventualmente nem estavam dentro do contrato das concessionárias, né? E acho que agora o novo marco ele traz essa importância de você abranger todos, né? Seja a área urbana regular, a área urbana que precisa ser regularizada, a área rural. Então, enfim, o sentido da universalização é esse, você levar o serviço para todos. E isso também envolve a questão das perdas de água, né? Você conseguir levar o sistema de distribuição e não ter perdas nessas localidades. E acho que um ponto que a gente já observa, que é interessante de algumas concessionárias, são programas que você tem para trazer também a comunidade mais carente e evitar perdas comerciais.
Então, programas mais abrangentes de tarifa social, por vezes até criar você algum tipo de categoria de cobrança, com valores menores para quem é mais, para a população mais vulnerável. Então, tudo isso também contribui para reduzir as perdas de água, né? Você conseguir trazer essa população e regularizar o abastecimento nessas localidades. Isso a gente já vê acontecendo agora, né, com o novo Marco Legal de Saneamento, essa ideia de regularização das áreas vulneráveis, né? Então, muitas comunidades no Rio de Janeiro já recebendo água legalizada, que antes não recebia, né? Então, numa tarifa adequada para essa população, e tudo isso faz com que a gente tenha uma redução nas perdas comerciais. Essa comunidade, ela estava recebendo água de alguma maneira, né? E muitas vezes água fora dos padrões de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde, o que traz aí uma série de doenças de veiculação hídrica, de riscos para a população. E então, espero que possamos ver cada vez mais, né, programas sendo feitos para atendimento a essa comunidade vulnerável, porque isso vai, ou estas comunidades vulneráveis, né, são mais de 18 milhões de pessoas, porque isso vai contribuir também para a redução de perdas, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Muito bom. Pedro, a gente consegue pensar em uma solução para essa questão das perdas de água que seja eficaz para o país inteiro? Quais os caminhos para a gente reverter esse cenário? Olha, acho que o principal pilar para você conseguir reduzir as perdas é um foco na gestão, né? Acho que o trabalho de redução de perdas, ele é aquele trabalho de formiguinha, assim, que você precisa estar o tempo todo cuidando da gestão da água e aí fazendo os investimentos necessários e o planejamento necessário para conseguir reduzir as perdas. Então, gestão, planejamento, eu acho que é o pilar central. Agora, eu acho que também tem um aspecto importante, que é você investir em inovação, né? Procurar soluções inovadoras, tecnologias mais avançadas, para tentar aproveitar o que é possível, assim, para conseguir reduzir as perdas, né? E nesse sentido, eu acho que é muito importante que você tenha parcerias entre o setor público e o setor privado para conseguir trazer essa expertise, né? Conseguir pensar em como reduzir as perdas. E por fim, né, eu colocaria, acho que também como um aspecto importante, o lado da regulação, né? Você precisa também ter tanto no desenho dos contratos, em que você tenha metas de redução de perdas para as cidades, né, antes, né, previamente definidas em contrato, mas também no acompanhamento dessas metas, né? E aí uma importância muito grande para as agências reguladoras, né, que elas consigam fazer uma fiscalização, um acompanhamento dessas metas. E falando assim um pouco do ponto de vista um pouco mais operacional, né, a gente precisa conhecer o sistema de distribuição de água, né? Muitas vezes sequer existe um cadastro da rede, né, nos municípios, e uma modelagem hidráulica estruturada desse sistema de distribuição, né? A partir do momento em que a gente entende o sistema de distribuição da cidade, a gente consegue instalar válvulas redutoras de pressão, ter a setorização da cidade, entendendo quanto de água está entrando, quanto que está saindo em cada distrito, em cada setor, digamos. A gente consegue usar sensores de vazão de pressão para poder identificar, né, ter uma gestão melhor desse sistema de distribuição e poder identificar os vazamentos ocultos, né? Então, acho que hoje um grande problema são os vazamentos ocultos, e quando o Pedro fala em tecnologia, poxa, hoje tem até satélite identificando, né, por questão, né, de calor e tudo mais, de frequência de vibração, aonde esses vazamentos ocultos estão, para que a companhia possa ter maior assertividade e rapidez no conserto desses vazamentos, né? Então, acho que a tecnologia, claro, ela precisa avançar cada vez mais, mas a gente já tem muita coisa, mas muitas vezes a gente não faz o básico, que é um cadastro técnico bem estruturado, né? Então, acho que, como o Pedro falou, é gestão, assim, gestão e investimento assertivo, né? A partir do momento em que a gestão consegue identificar
aonde estão os maiores problemas, o investimento ele vai ser feito de forma a ter um retorno maior. Eu vou substituir a rede naquele local que é onde mais está vazando, eu vou, enfim, né, ter essa ação que vai trazer um retorno maior, que é o que a gente precisa. Se a gente quer chegar em 2034 com 25%, a gente tem que ter ações que vão trazer um resultado no curto, no médio e no longo prazo, né? É isso, né? Existem as soluções macros e as micros, né? As que demandam mais coisa e também as que podem ser feitas de uma forma muito simples, muito rápida e trazer uma eficiência bem maior para o sistema, né? E diminuiu a falta d'água, né? Que uma coisa tem a ver com a outra, né, Pedro? Às vezes tem um vazamento oculto lá que tá muito tempo, população reclamando de falta d'água, ninguém sabe por que tá faltando água, né? Então, uma coisa está relacionada com a outra, né? É melhoria na distribuição de água mesmo. Você sabe, Luana, que eu fui repórter de um jornal local, né, lá na Baixada, e a coisa que a gente mais fazia era pedir, porque ligavam na redação pedindo, olha, tem um vazamento aqui, precisa resolver. E a gente brinca, né, que o jornalista faz jornalismo para mudar o mundo, e a gente mudava a realidade dessas pessoas atuando, ajudando nesse controle, né, a cobrar da concessionária, a cobrar quem precisa ser cobrado para solucionar esse problema. E então, mudar o mundo parte de mudar pequenas coisas com certeza. locais, né? Então, muito bom. Com certeza. Bom, vamos então para o nosso quadro bem básico, Pedro, é aquele momento aqui do nosso podcast que a gente dá uma dica, uma informação que às vezes parece muito simples, todo mundo sabe, mas que não, que às vezes as pessoas não têm ideia e é legal a gente estar compartilhando. Você tem algum bem básico para compartilhar conosco, alguma informação que você acha relevante? Olha, eu acho que é muito importante que as pessoas entendam, né, essa questão das perdas como algo relevante para a cidade, né? Você entender realmente assim qual que é o impacto daquele vazamento para a minha cidade, né? Entender que por conta das perdas que ocorrem nesse sistema de distribuição, você pode estar ou pagando uma água mais cara, ou pode estar faltando água, como aqui o que a gente falou. Então, acho que esse é um conceito importante, né? As pessoas entenderem que existem essas perdas, que elas podem ser reduzidas, né? Que você tem situações aí, localidades em que você convive com perdas mais baixas, e que isso tem um impacto direto aí no dia a dia das pessoas. Perfeito. No dia a dia e no meio ambiente, né? Acho que às vezes a gente tá pensando no meio ambiente, falando de coisas muitas vezes que não são tão tangíveis para a gente, mas claro, importantes, mas a questão de perdas de água são 7.600 piscinas olímpicas de água tratada perdidas diariamente. Então, se eu como cidadão conseguir auxiliar de alguma forma, denunciando algum vazamento, denunciando alguma ligação irregular, eu vou estar auxiliando nesse processo, né? Eu vou estar sendo um agente de mudança, ajudando a reduzir esse volume de perdas. E o mesmo é com a coleta e tratamento de esgoto, né? Os rios estão poluídos porque a gente não tem coleta e tratamento de esgoto em muitas localidades. Então, acho que é isso, assim, eu gostei da fala do Pedro que trouxe, né, a questão de perdas, e acho que nós como cidadãos precisamos sempre pensar que a gente pode ser um agente de mudança nesse sentido. Não, claro, grande parte da responsabilidade é da concessionária, mas nós podemos auxiliar a concessionária também, né, avisando quando tem um vazamento e denunciando essas ligações irregulares. Muito bom. Inclusive, Luana, você citou agora, né, que são mais de 7.000 piscinas olímpicas, e quando olhei esse número, falei, nossa, colocar assim dessa forma, a gente consegue ter a dimensão, né, do problema. E o estudo, só para compartilhar, traz alguns outros comparativos, né, que essa água perdida na operação, ela abasteceria toda a população do Rio Grande do Sul por mais de 5 anos, e também o mesmo equivalente a toda a população da região nordeste do país. Então, quando a gente coloca nessa perspectiva, a gente vê o tamanho do problema que a gente precisa resolver, né? E trazendo, assim, alguns números também, né, então, por exemplo, a região Nordeste, né, região Nordeste, hoje, existem 12,6 milhões de pessoas que não têm acesso à água. Se a gente reduzisse as perdas para zero, claro, a gente sabe que é muito difícil ir para zero, né, mas se a gente reduzisse para zero, a gente poderia abastecer 19 milhões de pessoas. Se a gente for para 25%, a gente poderia abastecer 9 milhões de pessoas, ou seja, eu tenho 12 milhões
que não têm acesso à água, e se eu atingir a meta, eu abasteço 9 milhões de pessoas, eu tenho o volume de água suficiente para isso. Na região norte, hoje 6 milhões de pessoas não têm acesso à água. Se a gente reduzir as perdas para zero, são 6,7 milhões de pessoas. Se reduzir para 25, 3,1 milhões de pessoas atendidas. Então, eu acho que isso dá um pouquinho da dimensão do quanto de água a gente recupera no sistema com uma gestão eficiente e o público potencialmente atendido que hoje não tem acesso à água. E aí lembrando, né, que não ter acesso à água muitas vezes não é uma realidade nossa, mas não ter acesso à água traz, enfim, uma série de problemas numa gestão familiar. A gente está falando de alguém usando água de poço, muitas vezes com contaminação, com coliformes fecais, com metais pesados, com crianças ficando doentes, tendo o seu desenvolvimento físico, neurológico, intelectual comprometido, falando da mulher que muitas vezes que não pode trabalhar fora porque tem que ficar em casa para conseguir fazer o cozimento da água, dos alimentos, buscar a água longe, esperar o caminhão-pipa. Então, acho que assim, uma coisa está relacionada com a outra, né? Então, a solução, uma gestão eficiente de um sistema de distribuição vai melhorar a disponibilidade de água para a população. Pegando esse recorte regional, que acho que é interessante, né? Porque a gente tem desigualdades também regionais, né? A gente tem indicadores mais altos em média nas regiões norte e nordeste. E um aspecto que também chamou atenção nesse estudo, porque a gente também tem que destacar os casos positivos, né? É que em algumas localidades norte e nordeste, a gente observou uma redução importante ao longo dos últimos 5 anos, né? São os casos aí de Maceió, Manaus, Teresina, são cidades que observaram uma redução aí de acima de 15 pontos percentuais desde 2018. Elas ainda têm níveis de perdas elevados em alguns casos, então ainda tem um desafio de redução, mas começaram uma trajetória, né? Então acho que isso é importante, né? Você sair daquela estagnação de um número muito elevado, e conseguir começar a reduzir, né? Então acho que é interessante também sempre olhar esses casos que têm iniciativas que começam a ter resultados, para que isso sirva de exemplo para outras localidades. Que sirva de mudança de cultura, né, Pedro? Exatamente. Certeza. Bom, para a gente já caminhar aqui para o final da nossa conversa, a gente sempre tenta fechar pensando em futuro, né? E aí, qual o impacto? A gente já falou muito dos impactos para o meio ambiente, para as famílias, para essa população, né, que hoje vive em regiões irregulares, mas quando a gente olha o estudo, tem ali um impacto econômico, financeiro muito prático, né? Queria que vocês falassem um pouquinho como que pensar essa redução, né, essa maior eficiência no controle de perdas pode trazer resultados econômicos para o país, né? Olha, acho que qualquer projeto de redução de perdas, a gente vai ter, do ponto de vista econômico, um balanço, porque você vai precisar investir, né, eventualmente em trocas de rede, ou aquisição de hidrômetros, ou em novas tecnologias, e esse é um investimento, né, que precisa ser feito. Agora, eu acho que o que a gente traz como destaque é que esse é um investimento que ele traz resultado econômico, porque por outro lado, você vai ter redução de custo, então menor custo de energia, que é um dos principais insumos, né, para a produção de água, pode reduzir custos com produtos químicos, e também você pode aumentar a receita, né, uma vez que você reduz as perdas comerciais. Nesse balanço, né, mesmo considerando o cenário aí de atingir a meta de 25%, e considerando esse balanço entre custos e as receitas que você obtém, a gente chega num resultado aí de cerca de 20 bilhões de reais. Né? Então é um ganho bem expressivo e que ele pode representar, né, um dinheiro que fica disponível para você investir nos sistemas de água e esgoto. Né? A gente tem uma necessidade de investimentos para alcançar as metas para a universalização do serviço muito grande. Então você deixando esse sistema mais eficiente, você consegue também ter mais recursos para investir. Bom, é isso. Legal. Vamos para o nosso quadro, então, fechando o nosso programa, falando de saneamento, que é onde a gente compartilha alguma dica de um conteúdo extra para quem se interessou aqui pela nossa conversa. Poxa, eu quero entender mais sobre esse assunto. Ou, enfim, um filme, um livro. Vocês têm indicações?
Bom, eu vou começar falando do nosso estudo, né? Então, acesse o site do Trata Brasil, tratabrasil.org.br. Divulgamos o estudo de perdas de água, né, 2024. Então, lá você consegue, enfim, ter um panorama mais geral, né, do cenário de perdas de água no Brasil. E, enfim, fique à vontade de compartilhar esse conteúdo também, né, passar, enfim, para os seus colegas e tudo mais. Então, a minha dica é o estudo. Eu acho, inclusive, que vale destacar, né, Luana, que o site do Trata, ele é um bom repositório de informações, né? A gente tem estudos já de alguns anos, né? Então, se você quiser olhar um pouco como é que foi evoluindo ao longo do tempo, você consegue encontrar ali o estudo de perdas já de edições anteriores, estudo do ranking. Então, é uma boa referência para quem quer pesquisar. E também, aí mais numa linha, não do nosso estudo específico, mas para quem quer olhar um pouco o saneamento, os impactos que ele tem, diversas realidades e também temas ligados à inovação, né, novas ideias, eu vi o filme recentemente, Brave Blue World, na Netflix. Tem muitas coisas interessantes, né? Ele passa por inovações em situações muito diferentes, está disponível na Netflix. Então, acho que fica uma dica aí também. Eu já vou anotar ele aqui. Gostei dele. Também, olha. Já tenho que fazer no final de semana. Legal. Muito bom. Gente, eu queria agradecer o Pedro pela presença no nosso podcast, Pedro. Sempre uma honra ter a GO com a gente também, né? E a tua presença aqui. Vocês têm um conhecimento técnico gigantesco e trazem uma riqueza muito grande para os conteúdos do Trata Brasil. Então, muito obrigado e que seja mais um de muitos outros que ainda virão. Eu é que agradeço. É um estudo feito por um time, né? Então, aí também agradecer ao pessoal que participou, o Pedro Sayon, o Tomás, o Gessner, né? Então, uma discussão aí ampla aí junto com o time do Trata Brasil, e a gente fica muito contente em poder participar. A gente que agradece a sua presença, Pedro. Muito obrigada, Luana, pela parceria de sempre aqui comigo. Eu que agradeço, gente. E é isso, se você gostou, compartilhe o episódio, comenta com a gente o que você achou desse estudo, se você sabia, tinha ideia desses números, e sempre dando a dica aí, baixe os conteúdos, acesse, compartilhe aí na sua cidade. A gente está em um ano de eleições municipais, muito importante a gente falar sobre esse assunto, entender a posição da cidade e cobrar, né, por mais políticas públicas, cobrar os governantes, aqueles que serão reeleitos, que serão eleitos, e você já sabe, o episódio está sempre disponível no canal do Trata Brasil no YouTube e também nos principais agregadores de podcast. A gente espera vocês no nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada e até a próxima.